Abel Ferreira, está na hora de renovar? O Anderson Barros deu algumas declarações nesse sentido, para afastar qualquer polêmica, qualquer fantasma, para blindá-lo, né, aquela palavra maravilhosa do futebol, deixá-lo prestigiado. O que você acha, Pipo? Eu acho que talvez o Palmeiras queira oferecer para ele assim o salário do Elon Musk, né? Quer dizer, por que antecipar? Ele tem um contrato longo, né? Contrato que vai demorar para vencer, é extremamente bem pago, tem dado algumas sinalizações que talvez queira sair no final do ano e tal. Deixa para conversar no final do ano. Ele vai receber uma crítica ou outra, eu tenho feito várias, porque essas críticas são justas, mas é óbvio que o palmeirense também reconhece que ele é o maior vencedor da história do clube, já acertou muitas. Agora, eu continuo insistindo que eu acho que são duas realidades diferentes e às vezes as pessoas não entendem bem. Eu acho que se o Abel projeta o futuro da carreira dele lá na Europa, se ele quiser ir para lá algum dia, fazendo aquele caminho esperado de sair daqui, treinar um time intermediário lá, para depois tentar construir uma carreira de prestígio, eu acho que aqui no Brasil ele bateu no teto, ele não tem mais muita coisa que assimilar aqui. Agora, para continuar trabalhando no futebol brasileiro como técnico do Palmeiras e ganhando um campeonato ou outro, eu acho ótimo. Quer dizer, enfim, o Palmeiras vai continuar tendo alguém competente para o padrão futebol brasileiro e ele, Abel, vai continuar ganhando muito bem, merecidamente, em um clube que o idolatra. Então, aí é a combinação perfeita. Vocês acham que isso já é uma prevenção de um possível assédio da CBF? Ou é mais para a questão de o Abel perdeu, vem aquelas críticas para dar uma satisfação para a torcida e para a imprensa? Eu não acho que o problema é a CBF, não. Eu acho que nesse momento. A primeira coisa, por incrível que pareça, é um casamento, é uma união entre comissão técnica e direção contra a principal organizada, que faz os principais protestos, que fica mais incomodada. Antes era organizada só contra a presidente. Antes do jogo do Botafogo, você viu que houve um protesto da organizada contra o Abel, e o Abel, na coletiva de imprensa, derrapou tanto que ele mesmo resolveu pedir desculpa, porque ele colocou o prestígio dele à prova e ele percebeu o que é óbvio, que o Palmeiras é maior do que ele. E aí não é sobre concordar com a Mancha Verde, é que ele se colocou numa posição ali que foi absolutamente desnecessária. Ele podia ganhar a briga com qualquer coisa, com qualquer número, os meus títulos, a minha dedicação, o que eu fiz com o Palmeiras, quanto já vendeu, quanto já ganhou com os meus títulos, com as coisas que eu proporcionei. Mas o Palmeiras estava aqui quando ele chegou e vai continuar quando ele resolver ir embora, agora, em 2027, 2047, não importa. Tanto que ele, diferentemente do que faz a presidente, resolveu pedir desculpa, porque ele sabe que a arquibancada, ela decide. Não é a caneta é da Leila, mas quando a arquibancada desiste, o trabalho dele não vai rolar. Quando a arquibancada desiste, ele cansou de pedir a torcida em Barueri, não conseguiu. Mas quando ele criticou como a torcida torce, ou deixa de torcer, ou cobra, ou deixa de cobrar, ele perdeu um apoio importante, porque a Leila pode fazer tudo, mas a Leila não pode gritar. Como que vocês gritam, Pipo? Cantei que eu não vou cantar que nem você falou, porque aí você pega o recorte. Eu não vou cair na sua. Não vai ter um meu igual ao seu, não. Você tá O louco, fato é esse, entendeu? Então, acho que a primeira resposta do Anderson Barros e Leila é: estamos satisfeitos, torcida, estamos satisfeitos, queremos que ele fique. Eu acho que ele não fica, sinceramente, eu acho que ele não fica. E acho que não é um alívio, não é que vai ser um alívio proposital, mas acho que há uma dificuldade de ambiente. Ou o Palmeiras reformula todo o vestiário, e ele reformulou muita coisa esse ano, ou tem areia ali. Isso claramente tem. E às vezes é muito difícil, porque a gente não forma dirigente de futebol, nem tem tanta experiência para corrigir. Nem a psicóloga consegue, o diretor de futebol é mais amigo do técnico do que é dos jogadores. A gente não tem no Brasil um histórico de empresas, por exemplo, de você corrigir a rota, né, até porque são coisas muito diferentes, né, a natureza do trabalho. Então, eu acho que tem um pouco de dificuldade dos jogadores com o Abel, alguns jogadores com o Abel. Então, você vê quando o Dudu vai embora, tem recadinho, não sei quem vai embora tem recadinho, o Rony tem recadinho. E eu acho que isso é uma questão que o Palmeiras não consegue resolver. Só que título é milagroso, gente. Título resolve qualquer coisa. O Palmeiras tivesse ganhado o Brasileiro do ano passado, a gente não estava falando disso aqui. Talvez o Dudu tivesse ficado.
Ah, olha só, ele ficou e é campeão de novo, vamos dar o dedinho e tal. Título é milagroso. O Palmeiras tem agora o ano inteiro, a não ser o Mundial, para ganhar outro título. Como que o Palmeiras vai administrar esse mau humor, que agora é bilateral? Antes era o mau humor só do Abel com a imprensa. Agora tem um mau humorzinho da torcida com ele. Pode ser pequeno, pode ser mais a mancha, né? Mas tem ali uma questão que não tinha existido até agora. Mundial à parte, que é uma coisa que você não pode colocar nas suas pretensões, levando em consideração os adversários, tem de agora até o final do ano para resolver. Eu me lembro de falar isso o ano passado inteirinho sobre o Tite. Se a torcida não aprender a gostar do Tite, o Tite não vai chegar no final do ano. Porque o próximo título que o Flamengo vai disputar é em outubro. Não adianta ganhar de todo mundo, que só vai ter faixa e volta olímpica em outubro. Ou gosta do Tite assim, ou vai ser difícil ele ficar. Porque tinha ali uma areia na relação. Então, eu acho que no caso do Palmeiras é a mesmíssima coisa, com a diferença que o Abel tem um cartel, para usar a palavra do Pipo, enorme. Mas vai ter que resolver, porque não vai aguentar quarto e domingo, um recadinho coletivo. Ninguém vai aguentar. Mas eu acho que ele depende de uma coisa que está faltando há muito tempo. Uma grande vitória, um grande confronto. O Palmeiras foi eliminado por Botafogo, o Flamengo perdeu agora para o Corinthians. Né? Então, o Palmeiras sofreu derrotas muito doídas. Perdeu o Brasileiro em casa para o Botafogo. O Palmeiras se empata o jogo contra o Botafogo aqui em São Paulo. O Palmeiras dependia de 2 vitórias contra 2 times ruins aí nas rodadas finais, Cruzeiro e o Fluminense. E o Palmeiras acabou negando fogo. Então, está faltando já pelo menos um ano um resultado impactante para voltar a reconstruir um pouco algumas relações. Porque senão as eliminações, as derrotas em jogos importantes, elas vão gradualmente minando isso. E veja, se a gente olhar para a Europa, a gente vai ver os 2 técnicos de maior prestígio no mundo em situações difíceis de relacionamento. Né? O trabalho do Guardiola passou a ser, veja, o Guardiola passou a ser contestado. Em relação ao Real Madrid, a cada derrota, a cada empate, se fala que essa muito provavelmente seja a última temporada do Ancelotti, e ele vai ganhando, vai empurrando, né, esse divórcio para frente. Quer dizer, e vitórias miraculosas como a última agora no meio de semana. Um negócio absurdo. Então, assim, a derrota é uma espécie de... Aliás, essas vitórias, elas são uma espécie de, sabe, elixir aí para renovar o relacionamento. Agora, no momento em que isso começa a faltar, aí, né, eu acho que sabe, o final do casamento ele vai se tornando algo cada vez mais real.